É um prazer gigantesco revê-los. Como eu disse lá no começo, os que primeiro entraram, eu comentei, eu estou sentindo bastante saudades, né, da presença de vocês, da presença física, né, numa sala de aula, e nós temos que utilizar desse subterfúgio, né, dessa ferramenta para a gente poder ter essa aproximação. Dizer que a nossa aula está sendo gravada, então pode ficar tranquilo que, se por acaso perdeu o conteúdo, teve que ir no banheiro, voltou, ou entrou atrasado, tal, fica tranquilo, vai estar sendo gravada e vou disponibilizar, como todos os professores estão fazendo, lá no YouTube, depois compartilho lá no grupo do WhatsApp e também no Google Classroom, para facilitar vocês rever e buscar tirar alguma dúvida. Eu sei que nesse momento está bem tranquilo, eu não estou tendo nenhuma interferência, né, nenhum ruído aí. Se caso vocês coloquem no mudo, né? Precisou falar, tira do mudo e fala. Né? Vamos seguir essa norma para facilitar e para ficar legal para todo mundo. Como eu estava dizendo, eu vou repetir rapidamente os tópicos que eu vou abordar. Eu vou falar sobre a história do Skype, que está lá na agenda de vocês dessa semana, o assunto que vai ser abordado. Falarei sobre o Zoom, que é a ferramenta que a gente usava antes, que agora também a gente pode usar, mas a gente precisa dar um passo a passo. Eu quero só explicar um pouquinho sobre o Zoom. Eu vou falar também sobre a forma de entregar a atividade da semana passada, que eu tenho certeza que muitos ficaram em dúvida. A Giovana questionou lá como é que faz, e outros que eu vou até comentar aqui fizeram, mas tiveram alguma dificuldade e não entenderam direito como fazer. E eu vou simular aqui a entrega da atividade de fato, para vocês perceberem como fazer, passo a passo. E por fim, repetindo para os que chegaram agora, provavelmente teremos uma aula adicional amanhã, no horário da Raquel, para falar exclusivamente sobre o Kahoot. Tanto no aspecto que tem lá na apostila de matemática, onde abordou lá a questão do Kahoot, tem um QR Code mostrando a implementação do Kahoot nas aulas de vocês, como também nós estamos usando o Kahoot lá desde o começo do ano, né? Vocês perceberam que é legal, é bem dinâmico e é possível vocês utilizarem até em casa. Aqui em casa, o Pedro pode relatar aí, nós já fizemos algumas brincadeiras usando o Kahoot. Tem vários prontos lá, não precisa. Ah, mas o professor não passou o PIN. É possível você buscar lá e pegar algum assunto que seja interessante e você promover um Kahoot com seus familiares, com os pais ou com amigos, até mesmo via internet ou até mesmo sozinho. Dá para simular a utilização dele sem a participação de ninguém. Ele faz com que, como se tivesse outras pessoas participando, e você pode ir respondendo as perguntas, você sozinho, no teu celular ou no teu PC, usando o aplicativo Kahoot. Agora, iniciar, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e nesse compartilhamento eu vou mostrar alguns slides sobre a história do Skype. Se fosse numa aula lá na escola, eu falaria, anotem no caderno. A aula aqui pelo Skype, pela webconferência, é um pouco mais complicado, mas eu também recomendo que vocês tenham uma bancada, tenham uma mesinha, onde vocês fazem as lições de vocês, e deixa sempre um papel de anotação, ou um caderno, aberto na matéria que vocês estão recebendo, por exemplo, nesse caso aqui, informática, para ir anotando, mesmo que fosse uma palavra apenas, né? Muito bem, Nicole. Mesmo que seja uma palavra apenas, porque depois sempre vai surgir uma dúvida, você recorre àquela anotação sua. E mais, depois você passa isso a limpo, se for o caso, porque não dá muitas vezes para você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Assistir o vídeo, olhar e entender e escrever, entendeu? Mas uma palavrinha ou outra, né, uma coisa ou outra, é interessante vocês terem este hábito. Isso é importante e facilita, inclusive, nos estudos de modo geral. Então vamos lá, como eu falei, estou compartilhando aqui minha tela e vou mostrar para vocês, ó, que tem o WhatsApp do Círculo A, e aqui alguns slides sobre a história do Skype. O Skype é uma ferramenta criada em 2003. Em 2003, ela foi criada para melhorar ou para baratear a questão da telefonia.
era muito caro, ainda é caro, fazer uma ligação convencional por um local distante, por exemplo, para o interior, para outros estados, para outros países, para o Japão, por exemplo, é caro, né? Então, criou-se o Skype. Por quê? Utilizaria a internet, então é conhecido como a tecnologia de voz sobre IP. IP é o protocolo utilizado na internet. E a voz pela internet, transferir voz pela internet. Então, as ligações de longa distância, que as ligações convencionais, de forma geral, em 2013 eram bem caras, né, para longa distância. E aí o Skype revolucionou essa questão. Esses dois rapazes, né, o sueco Niklas Zenström e o alemão Janus Friis, eles criaram o Skype. Eles também são os criadores do Casa A. O Casa A, hoje não se fala mais nele, mas no passado era um programa para compartilhamento de música. Eles venderam o Casa A e criaram o Skype, lá em 2003. Esses dois rapazes lá na Europa, né? Depois a sede da empresa acabou ficando lá em Luxemburgo e eles criaram o Skype. É uma ferramenta, como eu estava dizendo logo no início, ela permite comunicação de voz, que era o primeiro passo, e depois possibilitou comunicação também através de vídeo, que é o que nós estamos usando hoje. A princípio era uma pessoa de cada lado, né? E essa funcionalidade agora de várias pessoas ao mesmo tempo foi incorporada depois de um certo tempo. Esses slides que eu estou mostrando para vocês, também vou deixar disponível lá no Google Classroom, na atividade da semana. Lógico que a atividade da semana, desta vez, vai ser um questionário online também, com poucas perguntas, até para dar tempo de vocês finalizarem a atividade da semana passada e fazer a atividade dessa semana, que vai ser bem mais rápida do que a da semana passada, mais simples. Então, vou falar aqui, mas por que ele revolucionou? Ele revolucionou, e eu vou fazer um comparativo aqui, que era legal que vocês entendam. Vocês percebem que o Uber revolucionou o táxi? Ele barateou o táxi, porque o táxi teve que se mexer e fazer, readequar tanto a qualidade do seu serviço quanto os seus preços, por culpa do Uber. Uma tecnologia, né, um aplicativo via celular, via mobile, que permite, lógico, utilizando a internet, a utilização de um serviço de transporte, né? E revolucionou o serviço de táxi. Naquela época, o Skype revolucionou a telefonia. Da mesma forma que o Uber hoje revoluciona o táxi, naquela época, o Skype revolucionou a telefonia e fez com que a telefonia repensasse os seus valores, a sua tecnologia, o seu próprio serviço, né? Ampliou-se. O Skype é apenas um dos serviços que começou a surgir, mas é o que despontou. Da mesma forma hoje, o Uber é um dos serviços que faz esse trabalho de transporte, né? Mas tem o 99, tem vários outros, né? O Skype também teve vários outros que também seguiram a mesma linha, que surgiram naquela época usando o mesmo estilo. Mas o Skype foi o que vingou e cresceu de uma forma muito grande. E aqui está o crescimento do Skype. Em apenas 10 anos, né? Então, de 2003, que ele foi lançado, até 2013, 10 anos, ele atingiu 300 milhões de usuários. 300 milhões. Esse mesmo número de usuários só foi alcançado pela telefonia fixa, como está escrito aqui, em 104 anos de telefonia fixa. E também somente em 25 anos de telefonia celular foi alcançado os 300 milhões de usuários. E o Skype conseguiu isso em apenas 10 anos. Para vocês perceberem que ele se tornou extremamente popular e o grau de importância. Ah, mas outros se interessaram, não se interessaram? Se interessaram tanto que em pouco tempo o Skype foi comprado pelo eBay. Em 2005, 2 anos após a criação, né, 2003 foi criado, em 2005 o eBay comprou por 2,6 bilhões de dólares o Skype. Ah, mas é do eBay? Não, depois foi comprado por outra empresa. Mas eles mantiveram, no caso aqui em 2005, o eBay, os mesmos fundadores na direção da empresa. Mantiveram eles, né? Houve uma série de questões aí de aceites, da compra, né, tal, da negociação. Depois passou-se por um novo
acionista, né, que comprou a maioria das ações da empresa, porque ela foi para o capital aberto para receber investimentos, e em 2011, essa é o final aqui, a Microsoft pagou 8,5 bilhões de dólares, então, portanto, o Skype atualmente é da Microsoft, por isso que vocês percebem que o Skype é parte integrante do Windows 10, é parte integrante do Xbox. O Xbox tem como você colocar lá o Skype. O Windows Phones que não vingou, também vinha lá o Skype junto, né? Então, o Skype tirou do mercado o Messenger, que era um dos aplicativos de conversa instantânea da Microsoft, que foi substituído pelo Skype, né? O Skype é uma ferramenta da Microsoft. A Microsoft também manteve por um certo período o controle lá da direção da Skype, né? Manteve, e depois agora houve substituições, uma reformulação, uma ampliação, e hoje, lógico, com a necessidade toda, ele ampliou-se de uma forma muito grande a utilização. E aí eu vou colocar algumas questões. Vou finalizar com esse slide falando que existe também uma versão profissional para uso das empresas, chamada Skype for Business, onde ela tem algumas funcionalidades adicionais no estilo do Zoom, né? Ela tem alguns controles adicionais, só que é um serviço pago. E ele é atrelado a alguns outros serviços da própria Microsoft, como o Office 365 e outras ferramentas que a Microsoft detém. Volto a falar, esses slides eu vou disponibilizar lá, que vai servir de consulta para uma perguntinhas que eu vou colocar lá no questionário que eu vou passar para vocês. Esses slides encerra por aqui. E agora eu vou mostrar só uma reportagem que fala um pouquinho da situação do Zoom para vocês. E isso é legal a gente falar para tirar um pouquinho de alguns boatos e tal. O Zoom teve um crescimento em um ano praticamente, tá aqui, ó. Essa é uma notícia do UOL, muito bem produzida, por um especialista, porque é bom a gente tomar bastante cuidado com relação a boatos, né? E ele comenta aqui que, segundo Eric Yuan, que é o executivo-chefe da empresa, a plataforma passou de 10 milhões de usuários em abril do ano passado, em 2019, para 200 milhões em março desse ano. Então, portanto, ela aumentou 1.900% o seu tamanho, né, de usuários, né? Isso mostra o tamanho e como ela passou a ser procurada. E por que ela foi procurada? Por causa da sua qualidade. É indiscutível que a qualidade do Zoom é muito grande, né? Ele é prático, fácil, leve e flui muito bem a conversa. Eu não tenho nenhuma queixa nas minhas ligações que eu estou fazendo com o Skype durante essa semana. Usei na quinta-feira passada com vocês, foi a primeira utilização, depois usei na segunda, usei na quarta, usei na terça, usei ontem com outras salas, e ele sempre esteve dessa forma que nós estamos usando aqui. Flui tranquilamente, né? Mas volto só para finalizar um pouquinho da história do Zoom e o que aconteceu. O Zoom, em pouco tempo, né? Tá aqui, ó. De 5 de janeiro, ele era o 954 da lista dos aplicativos mais baixados. E em 21 de março, ele passou a ser o primeiro da lista, o topo da lista, né? Para vocês verem como aquilo ali cresceu de uma forma muito grande. Na Google, né, brasileira, na Play Store brasileira, na Google Play, ele estreou em 18 de janeiro na posição 65, mas em 4 dias, apenas 4 dias, ele se tornou o líder, o mais baixado, para vocês verem a quantidade de pessoas que se recorreram a esse tipo de aplicação para esse momento de pandemia, estabelecer comunicações, né, reuniões, aulas EAD e assim por diante, né, utilizando alguma ferramenta. E o Skype, o Zoom foi muito procurado, ele passou todos os outros. Só que nesse meio tempo se descobriu uma série de falhas de seguranças dentro do aplicativo. E ele está sendo inclusive está tendo atualizações para resolver essas situações. Ele não tem uma Microsoft por trás, que nem o Skype, ele não tem a Google por trás, como o Google Meet e outras aplicações, o Webex da Cisco. Ele é uma empresa, uma startup que cresceu em muito pouco tempo. Então, eles realmente não estavam tinham muito cuidado com relação à segurança. Essa segurança nos afringe? Não.
Até porque, eu já falei, esse vídeo eu vou finalizar, eu estou gravando, lógico, pelo Skype, mas na hora que eu terminar ele, eu vou publicar no YouTube. Então, é uma gravação pública, né? Mas tem empresas que utilizam essas ferramentas para segredos industriais, para reuniões sigilosas ou internas que não podem ser passadas, tem alguns segredos e tal, e aí o Skype, o Zoom teve, na verdade agora não está tendo mais, teve algumas brechas, algumas falhas de segurança. Então, é só por esse motivo que houve todo aquele alarde e, infelizmente, acabou prejudicando a sua imagem e a sua utilização. Nós até preferimos, para evitar qualquer problema, suspender e utilizar o Skype. Nada impede de voltar ao Zoom. Eu acho que hoje, inclusive, acompanhei, teve uma professora que chegou a perguntar para vocês têm aí o Zoom? Ah, não desinstalei, tal, tal. Então, é bom ter ele, ter uma carta na manga, né? Ter uma segunda opção, ter né? Se o Skype começar a piorar aqui, não der, a gente vai lá para o Zoom, porque a gente sabe que o Zoom trabalha legal, né? Então é importante a gente ter esses trunfos, né? Ter essas cartas na manga. Oi, diga. Então, Então, Ô, Pro, oi. eu, tipo, prefiro um pouco do Zoom, por causa que esses dias aí, sempre que eu fui participar das aulas... Diga, Nicole. Ah, nossa, eu tava falando aqui, isso aqui eu tava no mudo. Então, nesses dias que eu tava usando o Skype, o meu começou a travar muito. Tipo, ele falava só que saía tudo picado. Na verdade, isso é questões, em alguns casos momentâneas, alguns casos pontuais, depende de uma série de outros aspectos. Eu já usei o Zoom ontem, teve um momento que ele complicou também, parou um pouquinho e tal. Ele é melhor? Ele é melhor, mas é bom a gente experimentar, saber dessas opções, ter ele como uma segunda opção nesse momento, e pode ser que daqui a pouco a gente passe a usar ele, que seja uma solução também legal para a gente. É importante a gente ampliar o leque de ferramentas aqui. O importante também é a gente atingir nosso objetivo, independente da ferramenta que a gente está usando. Isso que também é importante que vocês pensem e reflitam e entendam que, independente da ferramenta que a gente está usando, o objetivo tem que ser o principal, né? E se aquela ferramenta está atrapalhando, não tá facilitando, a gente usa outra, entendeu? Então vamos lá continuar no nosso assunto. Nisso eu encerro tanto a fala aqui sobre Skype, quanto um pouquinho da questão do Zoom. E agora eu vou falar sobre a atividade da semana passada. Vocês lembram? Aqui, ó, as atividades, eu vou mostrar aqui como um aluno. Eu tenho aqui, ó, essa aqui eu coloquei um aluno intruso aqui na sala de vocês, então a gente escolhe aqui lá o sexto A e atividades. Ó, uma coisa legal que vocês saibam, eu estou, lógico, usando no PC. Tudo que eu estou fazendo no PC é possível fazer no celular. Sempre tem uma dificuldade a mais, tanto pelo tamanho da tela, lógico, quanto do própria utilização, tal. Mas tudo que dá para fazer, não dá para fazer no outro também. O que muda é a posição de alguma coisa, para achar alguma coisa, até por falta de espaço, como eu falei. Então, está aqui a atividade da semana passada, né? Eu clicando nela, isso que é o que vocês costumam fazer, vocês têm o título da instrução, né, da atividade, as instruções da atividade, pesquisa sobre engine, motores gráficos, linguagem de programação. Segue em anexo alguns links que servem de referência e, após isso, responda um questionário que está em anexo. Não se esqueça de, no final, devolver o questionário preenchido e sinalize como marcado concluído. Aqui estão os 4 links. Um é o próprio questionário. Um é uma matéria falando sobre motor gráfico e engine do Tecmundo. Um do Tecmundo também falando sobre o Kahoot, que tem umas perguntinhas lá. E essas aqui não resolve a pergunta, né? Quem já tentou lá não achou a resposta aqui, teve que procurar fora. E sobre o Kahoot, como eu falei logo no começo, faremos uma aula em especial, cedida pela Raquel, provavelmente amanhã. E aqui, o que é linguagem de programação? Esse link é muito legal, ele faz uma explicação bem tranquila do significado e o que significa linguagem de programação, que facilita para vocês entregarem um trabalho.
Então aqui, ó, ver a atividade. Isso vocês costumam fazer para ver as atividades. Eu tenho aqui que alguns alunos, vamos mudar aqui, eu estou usando pela forma de professor, eu quero usar pela forma de aluno. Espera aí, vou mudar aqui. Ó, aqui, muito bem. Agora é a visão do aluno, né? Tem a pergunta de Giovana, que fez para a turma toda, tem a minha resposta, tem aqui a atividade, as instruções, é quase que tudo a mesma coisa. Quanto vale a atividade e o seu trabalho. Isso aqui é importante, pessoal. Se tiver um comentário particular, você pode fazer aqui e enviar. Mas aqui o seu trabalho. Mas como assim o meu trabalho? Ó, eu deixei aqui junto com o trabalho um documento. E você clicando nesse documento, isso no PC, ele já vai abrir no próprio navegador o documento que eu quero que vocês preencham. Pô, mas é só preencher aqui? Sim, você vem aqui e preenche. Qual que é o seu nome? Espera que ele está abrindo aqui. Meu nome é Orlando. Só que tem que escrever, vamos supor, eu tô... Só que nessas daí eu uso o celular. Mas aí tem Então, que imprimir Nicole, e então, acumular? Nicole, tem como fazer de um jeito mais difícil. O jeito mais difícil é você imprimir, você preenche a caneta, depois tira uma foto e anexa aqui, eu vou até mostrar lá, a foto, o documento e envia. Essa é a forma mais difícil. A forma mais fácil é isso que eu estou fazendo. Eu não imprimi nada, eu só cliquei lá e abriu. Ah, mas você fez no PC e eu queria fazer isso no meu celular. Também, a única diferença é que no celular tem que ter o documentos do Google instalado, porque na hora que você clicar no documentos, ele vai abrir o documento do Google. E é um editor parecido com esse. Lógico que as funcionalidades vão estar escondidas. Tem todas as funcionalidades, só que elas estão escondidas, reduzidas aqui. E dá para você, da mesma forma, preencher. O número no aplicativo Kahoot, quantas respostas são necessárias, no mínimo e no máximo? Ó, a resposta. Ô, Pro. Oi. Então, sabe aquela lição que você tinha passado, que você tá falando dela agora? Isso, estou falando. Então, eu vou mandar imprimir. Aí, tipo, eu consigo enviar ela, porque, tipo, eu vou enviar ela pro meu pai, pra ele imprimir. Nossa. Eu consigo enviar, né? Igual as outras. Como eu estava falando, é possível fazer desse jeito. Você viu que teve que enviar para teu pai imprimir, você receber, preencher a caneta, depois tirar uma foto e mandar para mim. Agora, desse jeito, você não precisa nada disso. Você clicou lá, abriu. Ah, mas então tem que instalar o documentos Google no celular? Tem. Aí ele vai abrir. Aí você vem aqui, ó, e faz um xizinho. E aqui, na hora que pesquisar, professor, eu pesquisei a fundo e descobri que não tem 60, era 60, é 75. Aí você faz a alteração, vem aqui e coloca um X, né? Para poder sinalizar a sua resposta. Oi. Então, se eu fizer desse jeito, eu preciso fazer na folha mesmo? Na folha ou só desse jeito? Não, só aqui. Só aqui. Lembra de preencher tudo. Você viu que eu estou simplificando, mas tem que colocar o seu nome, vir aqui colocar o seu número, vir aqui responder todas as perguntas, né? Tem aqui até essa daqui que é descritiva. Tem aquele videozinho, melhor, aquele link que fala o que é linguagem de programação. Você vem aqui e escreve sua resposta. Clica aqui. Ah, mas professor, eu comecei a escrever, ele subiu para frente. Vem, apaga as linhas da frente. Essa linha era para quem imprimir, mas quem não imprimir, vem, seleciona e preenche. Minha resposta, tal, e preenche, entendeu? Lógico, faça da melhor forma, deixa de uma forma que fique apresentável, né? Mas coloca a tua resposta aqui. Na minha resposta sobre essa pergunta e assim por diante, né? Faz a sua resposta. O que é linguagem de programação? É um algoritmo? É uma sequência de passos? É uma instruções que você passa para um computador? Então pensa, elabora a resposta e coloca aqui. Aí eu pergunto sobre o Scratch, que isso eu já expliquei na aula passada. Esse daqui é uma pesquisa que vocês podem fazer e é muito rápida vocês descobrir. O que a engine gráfica tem lá naquela instrução. Todas essas perguntas aqui tem naquelas instruções, tem naqueles links lá. Ah, professor, eu não entendi a pergunta tal. A TubeCatcher, o que significa isso? Aí você pega aqui, ó, seleciona isso, vai lá no Google e coloca. Pô, eu descobri que é um programa de captura de vídeo. Eu descobri que é um programa que dá para você fazer umas
edições básicas num vídeo. É um programa que dá para fazer corte, dá para capturar a tela. Pô, legal, gostei, interessante. Então, é isso que eu quero, que vocês utilizem a tecnologia para buscar as respostas e preencham esse questionário. Professor, terminei. O que eu faço? Você vem aqui em cima e coloca aqui, ó, entregar. É só isso? Só isso? Lógico que ele vai pedir uma confirmação na sequência aqui, ó. Aqui, ó, minha atividade, quer ver? Espera um minutinho, só que ele vai carregar aqui. Vai aparecer aqui que foi entregue. E eu tenho a sinalização lá na atividade que você entregou a atividade. Instruções, trabalhos. Eu estou usando o navegador. Deixa aqui e abrir pelo outro. Só que, por exemplo, no celular. Aí ele vai mostrar assim, ó. Peraí. Ó. Ele vai mostrar assim, né? Cadê? Estou vendo sua tela. Agora sim. Então, aí, tipo, eu costumo imprimir. Como que eu faço? Como que eu faço para responder aqui mesmo, então? Eu clico nesse lápis que tem aqui? Isso. Na verdade, você clicou no documento e ele abriu documentos do Google, porque eu não vi você chegar até essa tela. Ele abriu documentos do Google? Não, ele só abriu nessa parte onde tem as coisas. Deixa eu explicar o que o Mazi fez. Eu percebo que aqui ele pegou, baixou, e lá ele abriu no Word, e lá no Word ele respondeu. E depois anexou o documento do Word criado como a resposta dele. É um trabalho mais longo. Você poderia utilizar somente a aplicação Google, somente o documento do Google. Nicole, se você tiver o documentos do Google, ele vai abrir uma edição mais completa que permitir que você faça as alterações. Desse jeito que você me mostrou, se você clicar na canetinha, também dá para editar. E aí depois você pega e envia essas tuas alterações, para poder receber. Então, eu vou voltar lá no compartilhamento da tela para mostrar. Oi? Essa atividade é de que semana? Pode ser. Ô, Nicole, esse é um formato. Se você salvar aí essa tela que você fez o xizinho e depois pegar esse arquivo e anexar lá na sua resposta, e vou até mostrar aqui, ó, novamente, atividade. Ó, atividade foi excluída, essa aqui é a outra. Vamos lá. Atividade sexto A. Estou aqui como aluno. E lá, atividades, tecnologia semana 6, ver atividade. O trabalho eu já fiz aqui, eu já respondi algumas perguntas, né? Vamos lá de novo, vou abrir de novo aqui. Eu já respondi algumas perguntas e o restante, como se eu tivesse respondido o restante. Lá, eu respondi essa. E qual linguagem de programação abaixo é considerada a mais rápida? A mais rápida é de maior baixo nível. Lógico, se você pesquisar e verificar, vai ver que a linguagem C é de mais baixo nível, porque ela fala a linguagem da máquina. No videozinho, no link lá, eu falo sobre isso, explico um pouquinho sobre isso. E aqui eu venho e finalizo entregando, como eu já tinha feito antes e não tinha ido. E nesse entregando, ele abre uma nova página confirmando a entrega. Seria abrir aqui. Por exemplo, aí eu vou fazer aqui no computador. Aí eu coloco isso para ser tipo eu no celular. Eu coloco o mesmo código da turma e coloco o meu e-mail? O mesmo código da turma e o seu e-mail. Para entrar no Google Classroom? Código da turma, óbvio, para entrar na sala tem que ser. Pessoal, aqui, ó, você lembra essa opção? Eu acabei de preencher, tem aqui preenchido alguns, né? Tem 3 ou 4, você coloca aqui entregar, né? Isso agora eu estou fazendo, ele vai abrir de novo na minha outra conta. Na minha outra conta ele não abre a opção de entregar. Abrir por aqui. Diga, senhorita. Oi. A data de entrega dele é quando? Já passou? Oi? A data de entrega dele já passou, né? Tá cortando a sua voz. Fala um pouquinho mais devagar. Eita.
essa atividade aqui, ela teve um prazo já. Esse prazo esgotou, embora é possível entregar. Esses que me entregaram ela em branco, eu vou fazer agora uma sinalização aqui e devolver a atividade para vocês refazerem, porque ela veio em branco. Então, tanto a Ana Clara, o Emanuel, o Mazi está respondida, que eu já verifiquei. O meu também tá em branco. O meu. Ulisses, aqui, tá todos eles em branco. Eu estou devolvendo para vocês poderem fazer a entrega do jeito que eu estou explicando agora para vocês, tá? Eu acho que eu vou preferir Oi. eu acho que eu vou preferir imprimir e fazer a caneta, aí eu te mando. Aqui é bem mais fácil, você não tem esse drama de ter que pedir para alguém, tal, enviar, imprimir, depois tirar foto e entregar. Na entrega com foto, pessoal, pelo celular, por exemplo, eu até fiz um vídeo, eu entreguei inclusive para uma necessidade da Valéria, de EI, e eu vou colocar esse vídeo explicando, é um vídeo bem curto, acho que alguns minutinhos, 5 minutinhos, explica no celular como você enviar uma foto pelo Google Classroom. Eventualmente alguns de vocês já fizeram dessa forma. Mas Então, onde é que eu consigo baixar aquele arquivo, o arquivo para fazer? Esse documento Tem que baixar? No celular. Esse documento aqui? É. O documento da atividade? Isso ou não? Sim ou não? O documento da atividade... Esse documento aqui? Como você faz para baixar? É isso a dúvida? Eu preciso dar resposta, senão eu não consigo tirar a dúvida. Mas vamos lá. Se você tiver a dúvida de como baixar esse documento, você simplesmente clica nele, né? E ele fica disponível para baixar. Por exemplo, se eu clicar nele aqui, ele vai abrir no meu computador. Óbvio que aqui eu tenho a opção de baixar esse documento. Eu estou visualizando. Mas aqui, ó, no arquivos, eu estou fazendo isso no PC. Mas no celular é idêntico. Eu tenho como clicar lá, arquivo, e no arquivo eu tenho a opção de fazer download do arquivo, ó. Fazer download aqui, ó, no Microsoft Word ou no PDF, normalmente no Microsoft Word, ou pode ser no PDF, se você for apenas imprimir. Ah, mas eu tenho a opção de imprimir direto. Tem, se você já tiver ligado numa impressora. Isso eu estou mostrando no PC. Ah, mas no celular é a mesma coisa? É a mesma coisa. Na hora de você clicar no documento, como vocês fazem em todas as outras matérias. Vocês estão recebendo de todas as matérias atividades para imprimir e responder. É a mesma forma. Só que eu estou explicando uma forma mais fácil. Se vocês responderem por aqui e clicar aqui no entregar, em seguida aparecerá para vocês uma opção de confirmação aqui entregar. Pronto, eu recebi. Liquidou o problema. É muito mais fácil, muito mais simples. E não só é mais simples, como é a forma mais tranquila para vocês entregar as outras atividades das outras disciplinas também. Ah, mas os professores não pediram assim. Mas se você entregar assim, ele já vai poder consultar a sua resposta feita. Poxa, não sabia que dava para fazer desse jeito. Dá para fazer desse jeito, desde que o documento tenha sido criado pelo próprio Documentos do Google, que é esse caso aqui, tá? Ele foi criado no Google Documentos do Google. Então fica fácil você entregar diretamente pelo Google Classroom. Tudo bem? Ô, professor, Oi. é o Google que tem que abaixar para conseguir fazer isso? Como? Documentos do Google. Deixa eu ver se eu Documentos. consigo aqui rapidamente compartilhar a tela do meu celular no PC. Isso talvez facilite até para vocês. Vamos lá. Eu não vou conseguir visualização como aluno. Ah, mas dá para gente simular isso aí. No Oi? PC. Eu já consegui abrir no PC. Ah, então tá. PC fica muito mais fácil. Muito, muito, muito. Mas no celular dá para fazer também. Vamos lá. Aqui é mais Screen Mirror. Screen Mirror. O que é Screen Mirror? Para compartilhar minha tela no celular. Do celular na tela, melhor. Eu posso fazer um teste? Eu vou entregar sem nada, só que aí depois você me devolve só pra mim ver se funcionou? Pode. Tá, eu tô abrindo aqui. Eu só vou colocar o meu nome e uma questão pra ver se vai.
Acho que foi. Ó, eu vou fazer o QR Code aqui e vou te mandar compartilhar com vocês a tela do meu celular. Essa é a tela do meu celular, tá vendo? Meus joguinhos e tal. Tela do meu celular, tá vendo? Aqui nós temos o Google Sala de Aula. Certo? Então, se a gente entrar aqui numa sala teste, por exemplo, aqui, ó, e pega uma atividade qualquer, por exemplo, essa daqui, produz um texto. Ah, mas onde eu acho para enviar alguma coisa? Essa setinha que tem embaixo aqui, ó, deixa eu tentar aqui, ampliar isso aqui e ficar na tela completa. Essa setinha que tem embaixo aqui, ó, subindo ela, você consegue ver aqui, ó, adicionar anexo. Nossa, aí tem um monte de opção. Pegar um arquivo do Google Drive, pegar um link, pegar um arquivo do próprio celular, tirar uma foto, que é isso que eu acabei de falar, gravar um vídeo ou abrir um documento, que é aquilo que eu falei. Abrir um documento, nesse caso, naquele caso específico, clicando no documento, ele abre esse aplicativo Documentos do Google. Então vamos lá, de novo aqui, ó. Tirar uma foto. Aí eu venho aqui e tiro uma foto do meu relógio. Tal. Ah, ele tirou a foto, legal. Aí, o que eu faço? Eu dou OK aqui e ele está anexando essa foto nesse trabalho. Ele demora um tempo. Sabe por que ele demora? Porque a foto tirada pelo celular é muito maior do que um documento. Essa foto deve ter em torno aí de uns 12 mega, porque ele tirou numa resolução que é a resolução normal do celular. Mas ele terminou lá, ó. Ele anexou lá, tá vendo aqui, ó, anexou uma foto, né? E aqui eu tenho opção, opa, meu celular, desligo aqui, tem a opção de enviar. Aí eu clico aqui, enviar, ou melhor, aqui enviar, eu cliquei na minha tela, enviar, ó, tal, enviar novamente. Ele enviou. Como isso daqui eu tinha feito um teste por outro motivo, esse daqui já teve até nota, eu fiz um teste para mostrar a funcionalidade da produção do texto, a correção de texto, a devolutiva e assim por diante. Aqui é apenas entregue. Por exemplo, eu acabei de entregar, a atividade está entregue, né? Tudo bem, qual que é a atividade? Essa atividade era diferente, mas aquela lá, se você tirar a foto do trabalho que você fez, vir aqui e colocar lá, enviar, mas não consigo mais enviar, porque eu já enviei. Então, se você enviar dessa forma, como eu devolvi para vocês todos os trabalhos que não foram entregues da forma correta, né? E aí vocês conseguem fazer por lá. Entenderam? Mais ou menos? Sim. Ô, Pro, eu vou te enviar. Aí, ó, vê se chegou. Deixa eu ver. Estou olhando aqui. Ó. Se você entregar, vai aparecer aqui, ó. Por enquanto, o único entregue tem do Mazi. Acabei, você viu? Apareceu o Nicole aqui na tela. Uhum. Você acabou de entregar. Aí, se eu clicar nela aqui, eu consigo ver o que você entregou. Você entregou isso daqui. Você preencheu isso? Não, eu não preenchi. Só fui para testar. Então, vou te devolver de novo, tá bom? Tá bom. Então, devolvi. Trabalho devolvido para a Nicole Garcia. Entenderam, pessoal? É bem dinâmico. Vocês precisam entender o mecanismo disso. É fácil, mas precisa dar um primeiro passo, que é, usando tanto pelo celular quanto do PC, usar a aplicação, abrir a atividade, assistir aqueles vídeos. E isso é uma cobrança que eu vou fazer agora, que serve para todos os outros professores, em nome de todos os outros professores. Estamos percebendo que os vídeos não estão sendo bem... a quantidade de visualização não está de acordo com o grau de produção. A produção dos vídeos explicativos, estão sendo feitos com muito cuidado para realmente atender e
a necessidade de vocês, né? E aí, na hora de verificar o número de visualizações, tem alguns que tem lá 100 visualizações, 80 visualizações, mas tem alguns que tem poucas visualizações. E é interessante que aquele vídeo seja visualizado para que vocês entendam o funcionamento dessa dinâmica. Por exemplo, esse que eu estou gravando agora. Ah, você está gravando? Sim, essa aula está sendo gravada. Lógico, é uma aula longa, de 50 minutos, e eu vou pegar um vídeo de 50 minutos, óbvio que você coloca, acelera lá, vai no ponto que você teve a dúvida, naquele momento que eu falei sobre essa ferramenta e mostrei como fazer, e aí mostrei passo a passo como fazer. Aí se você seguir esse passo a passo desse vídeo, desse trechinho, explicando como faz, você vai falar, poxa, agora eu vi que é fácil, né? Eu vi que não é difícil. E olha que alguns alunos já fizeram isso lá na escola, né? Já me entregaram por lá. Esse Google Classroom nós estamos usando desde o começo do ano e vamos usar até o final do ano. Na verdade, não só até o final, mas vamos usar nos próximos anos. É uma ferramenta muito utilizada pelas escolas de modo geral, essa suíte educacional da Google, né? Ela permite uma interação entre os professores e aluno, independente se a aula é EAD, né, à distância, né, uma aula remota, ou uma aula presencial. Independente disso, ela é muito útil, porque é um elo de ligação para poder receber as instruções, tirar dúvidas, publicar trabalhos, ter um mural, né? O próprio nome diz lá na hora que você abre a atividade logo de início, aqui, ó, mural. Esse mural é um mural de informações que eventualmente você coloca lá o vídeo da aula, uma notícia importante. Óbvio que agora nós estamos usando de uma forma um pouco diferente do convencional. Todas as matérias estão aqui em tópicos, né, como matérias. Mas essa sala seria a nossa sala de informática apenas. E aqui os tópicos seriam os tópicos que nós estamos abordando. Um sobre o Skype, outro falando sobre a Microsoft, outro falando sobre linguagem de programação, do Scratch que nós utilizamos, que eu creio que vocês devem ter gostado bastante. Né? Quem gostou do Scratch? Eu. Legal, né? É uma ferramenta muito bacana para entender o processo aí de programação. Diga, pode falar. Do teste lá, o processo? Oi. O processo lá de enviar as coisas assim? Posso fazer lá? Pode. Eu posso compartilhar a tela? Pode. Vocês viram a tela do meu celular? É aqui, ó. Esse é meu Zulti, tá bom? Sim. Tá compartilhando? Ainda não. Deixa eu ver aqui, Tá? peraí. Tá compartilhando. Ó. Vou tentar fazer aqui o processo. Tá aqui, eu vou pra cá. Agora eu vou pra onde? Você vendo essa seta embaixo, para cima? Grande daqui? Em cima do seu trabalho, isso. Tem aí, ó. Se você clicar no documento aí, clica no documento em cima, Leonardo Souza, clica nele. Você não tem instalado documentos do Google. Se você tivesse instalado no seu celular o documento do Google, ele abriria o editor do Google. Dessa forma, você vai ter que usar a canetinha para fazer o risco nas perguntas. Ah, mas está muito pequeno. Aí você tem que mudar a posição do celular para ampliar. Oi? Bruno, mas quando eu for pesquisar, eu vou pesquisar, tipo, para mim instalar o aplicativo. Eu vou pesquisar o documento do Google para instalar ele? Isso, documentos, Entendi. Ô Leonardo, para o compartilhamento um pouco, que eu vou mostrar o meu compartilhamento do meu celular aqui. Tá bom. Vamos. E assim eu travo. Vai lá no parar compartilhamento. Isso, obrigado. Vou compartilhar a minha tela novamente aqui, ó. Compartilhar tela. Estou compartilhando, pessoal? Não? Não, sim, talvez não. Voltei. Agora estou. Então vamos lá. Ó, aqui, compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela do meu celular? Sim ou não? Eu tô travado. Voltei. Estão vendo a tela do meu celular? Estou Estão vendo a tela do meu celular, pessoal? A tela do meu celular? Agora eu tô vendo. Sim, tá vendo? Sim. Nessa tela aqui, tá vendo na tela aí? Sim. Aí se você clicar lá, Roblox? Não é Roblox, é documentos. Tudo cinza. Como assim, tudo cinza? Na tela tá lá, ó. Estão percebendo?
Eu já tenho ele instalado, por isso que ele está aqui abrir. Oi? Eu vou desligar e entrar de novo, porque eu não tô vendo nada. A tela inteira do celular tá tudo cinza? Ele não entrou no standby, hein? Ô, Pro, e tipo, pra quando for colocar no computador, vai ter que instalar no computador também? Não, no computador não precisa instalar nada. É tudo no navegador. Tanto o Google Classroom, que se você já usou no computador, você já sabe que não precisa instalar. Não tem nem como Não, eu instalar, ainda né? não sei. Ah, então tá. No computador não precisa instalar, é só no navegador, né? Tanto o Google Classroom, quanto documentos do Google, como planilhas do Google, como quase todos os outros aplicativos do Google, não precisa ser instalado. Alguém me entregou aqui, ó. Vamos ver se ele entregou do jeito que eu falei. Quem que entregou aqui? Vinícius, né? Vamos lá, se o Vinícius entregou preenchido. Não, Vinícius, não tá preenchido, ó. Você entregou em branco de novo. Eu vou te devolver, tudo bem? Pessoal, preencham e devolvam. Não mandem sem preencher. Volto a falar, o Mazi fez um processo um pouco mais longo. Ele baixou, respondeu lá no Word, depois anexou um documento do Word dentro do Google Classroom. É um procedimento mais longo. Mas faça da forma mais fácil, abrindo, como estou explicando para vocês, diretamente no documento do Google. Ok? Ô, Pro, Oi. então, apareceu na minha tela assim, ó, um outro participante te mudou. Outro participante te mudou. Ó, Nicole, o que eu vou precisar fazer vou até te mostrar para vocês o que eu estou explicando agora. Vou voltar aqui a tela aqui, peraí. Ó, Skype. Vou mostrar aqui a tela do console do Skype para vocês. Estão vendo na tela aqui? Estão vendo? Não. Ô, Pro, então, o meu Estão vendo o tá Skype na tela? Pessoal, é sério, estou explicando aqui. Nicole, serve principalmente para você. Ó, número de pessoas nessa sala aqui. Ó, Nicole, tem quantas Nicole aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nicole, entendeu? E a sala, o Skype tem um limite de 50 pessoas. Na verdade, era 25 pessoas, né? E por culpa da pandemia, a Microsoft achou por bem aumentar para 50 pessoas. Então, se ficar repetindo muito a entrada, você faz de novo, entra com outro link, tenta de novo, tal. É interessante que vocês façam um cadastro e entrem sempre por ele. Aí vai ficar apenas um. E é fácil para a gente se comunicar, coloca foto, fica legalzinho. Agora, desse jeito aqui, eu vou ter que remover, só estou te avisando, Nicole, que eu vou remover todos esses outros usuários aqui, e não é que eu estou se expulsando da sala, é para poder ficar apenas uma, né? O restante está apenas um aqui, né? Vocês percebem que só tem uma pessoa. Ó, esse entrou apenas pelo link, ele não colocou o nome do usuário, não fez o cadastro. O restante está tudo certo. Aqui tem tanto os alunos, como também os professores nessa sala aqui do chat e grupo do Skype. Diga, Nicole. Nicole, conseguiu entrar de novo? Entrou normal? Ela saiu, Pro. Saiu? Voltou. Eu saí e voltei por causa que eu não tava conseguindo ver a sua tela. E agora eu tô conseguindo. Nicole, você pode ficar tranquila que na hora que eu mostrei a minha tela, eu gravei. A gravação tá desde o começo, né? Então, esse link vai ser legal para você pegar e lá no ponto que você não conseguiu ver, e lá tem na gravação a nossa explicação, o meu celular que eu compartilhei e mostrei lá como fazer para utilizar ele no envio do trabalho. Nós já estamos com 11 horas e 30 minutos, estamos a 48 minutos e 25 segundos de gravação. Lembra que eu só comecei a gravar depois que o pessoal entrou, então já estamos a mais de 50 minutos aqui com esse chat aberto. Então, eu queria só saber, para finalizar, se tem dúvidas. Se tiver dúvidas, lógico, a gente vai ter outra aula de outro professor agora, mas é importante que vocês sinalizem as dúvidas, tanto lá no Google Classroom, como eventualmente no WhatsApp. No WhatsApp eu só consigo ver e para controle dentro do período, né, da minha aula. É difícil eu verificar, mas eu coloquei a pergunta ontem de manhã. Pô, mas ontem eu não tinha aula com vocês. Embora eu estou bem esperto, o pessoal está comunicando e eu acabo buscando e tentando ajudar da melhor forma possível. Mas é interessante usar o caminho mais certo, que aí não fica perdido a pergunta, né? Se colocar pontualmente na atividade lá dentro do Classroom, fica muito mais
certo, né? Muito mais fácil eu responder e eu ver que vocês colocarem a pergunta e não demora tanto para ter a resposta que vocês precisam e merecem. Entenderam? Sim? Não? Talvez? Sim. Sim, muito bem. Mais alguma coisa que vocês queiram aproveitar e falar? Antes de a gente fazer o encerramento, estamos com 50 minutos de gravação. Não? Eu vou Você ter... recebeu o negócio que eu te mandei? O trabalho que eu acabei de mandar? Eu Pelo copiei Google as Classroom? minhas respostas da folha e botei lá no trabalho. Do Google Classroom, você enviou por ele? Enviei. Então, deixa eu ver rapidinho aqui. Senão eu vou ser obrigado a ver mais tarde. Tô brincando, pessoal. Ó, as atividades de vocês pelo Google Classroom fica lá eternamente, né? A gente pode ver a qualquer momento. Tenho 2 entregues, tá? O Mazi e o Pedro agora. O Pedro entregue com atraso também. E do Pedro, vamos ver se ele respondeu. Sim, perfeito. Colocou todas as respostas e entregou dentro do próprio formulário. Exatamente isso que eu expliquei, pessoal. Entre dentro do formulário, isso eu nunca tinha explicado para o Pedro como faz, ele aprendeu durante essa nossa aula aqui online e ele fez. Eu tenho certeza que vocês também conseguem. E se tiverem alguma dúvida pontual, me procurem. Na verdade, eu já tinha um certo conhecimento, porque uma vez eu e o Isene fizemos algo parecido, mas, tipo, eu e ele fizemos alguma coisa parecida para um grupo. Aproveitando a oportunidade para falar sobre isso, aproveitem essas ferramentas e utilizem para outros fins, né? Pô, como assim? Utilizem ela. Por que vocês não criam uma sala de aula virtual lá no Google Classroom? Dá para criar? Dá. Na hora que vocês colocarem aqui, ó, turmas, né? Tinha opção aqui, participar ou criar. Por que vocês não criam uma? Só para simular como funciona, como é que os recursos, é possível vocês criarem, né? E aí vocês conseguem interagir melhor com a ferramenta. Da mesma forma, o Skype. O Skype vocês podem usar para conversar, eu já falei isso na aula passada, né? Com os familiares, com os amigos, com os grupos, né? Não precisa ser somente na aula, no dia da aula, na hora da aula. Porque aí naquele momento pode ter um obstáculo que você está acostumado a usar. E agora, se você cria o hábito de utilizar aquilo ali no dia a dia, fica mais fácil. Que nem na escola. Você pegar um caderno só no dia da aula, na hora da aula, você não vai saber nem onde ele estava, nem onde ele estava. Agora, se você tiver o hábito para usar para outras coisas, tiver uma organização legal, ele vai te propiciar que naquele momento você vai estar lá tranquilo. Diga, Leonardo. Pode usar esse e-mail aí com outros professores, com outras lições? Pode. Na verdade é o seguinte, se você fizer com outros professores, por favor, me sinalizem, porque eu vou explicar para o professor que ele recebeu lá dentro do Google Classroom e dá até uma certa orientação para eles que você respondeu por lá. E eles vão perceber que aquilo lá é tão legal que eles vão pedir para os demais alunos também fazerem. Porque, entenderam? Nós temos uma necessidade, um anseio muito grande para saber se está sendo recebido e se vocês, de fato, estão fazendo as atividades. Porque muitas delas estão sendo solicitadas para vocês fazerem e entregar só depois que voltarem às aulas. Então, essa sinalização que o Leonardo acabou de falar, se acontecer, vai ajudar e muito a todo mundo. Tanto vocês, quanto o pai de vocês, quanto os professores, quanto a escola, quanto todo mundo, entendeu? Mas parabéns, Leonardo, pela iniciativa e por ter feito essa pergunta. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode sair já? Pode. Vamos encerrando que acho que estouramos o nosso tempo aqui. Vamos ocupar a próxima. Quem? Vocês vão ter aula com quem agora? Ninguém? Ó, pessoal. Não, em inglês. Inglês? Então. Ninguém mesmo. Então, como não? Tem lá, tem o conteúdo. Se vocês verem lá na agenda que foi elaborada para vocês, tem o conteúdo para às 11 horas e 30 minutos, o que vocês precisam fazer para não perder o fio da meada, não deixar pular e assim por diante. Ó, pessoal, já retomo, né, aquela fala. Provavelmente a gente vai se ver amanhã e eu vou ter a grata satisfação de passar um pouquinho para vocês sobre o Kahoot, tá bom? Tchau!
Obrigado. Tá, tchau, Pro. Pro.